Olá, pessoas poderosas! Poderosas por quê? Porque estão aqui em busca de crescimento pessoal. E isso não é para muitos, não. As pessoas estão vivendo tantos padrões emocionais de sofrimento que estão sem força para reagir. Mas quem está aqui, com certeza, vai sair desses 3 dias de forma diferente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Estou muito feliz de vocês estarem aqui e muito feliz de poder cumprir a minha missão de ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes, de ajudar as pessoas a terem um poder pessoal de eu quero, eu posso e eu consigo. Os principais objetivos dessas 3 aulas são: primeiro, vou te ajudar a você expandir a sua consciência para que você entenda as armadilhas que vêm travando a sua vida. A gente vai também desbloquear, desativar, desprogramar essas armadilhas. E eu vou te ajudar a você ter mais clareza mental e elevar a sua vibração para você conquistar o 2021 com tudo que você deseja. Então vamos lá? O que está nos impedindo de seguir adiante? São as armadilhas que nós temos em nossa vida. Eu vou falar nesse vídeo 3 armadilhas que vocês podem estar caindo insistentemente e não estão percebendo. E isso pode levar sua vida para um lugar que você não deseja estar, onde você não deseja chegar. A primeira armadilha que está impedindo de você conseguir seguir adiante é medos inconscientes. Eles são tão profundos que você muitas das vezes não tem consciência de que eles existem. A armadilha que a gente tem é termos medos e tentar desvendar esses medos sozinhos, sem ajuda. E você não sabe nem que eles existem. Quais são os principais medos que as pessoas estão vivendo nesse ano de 2020, nesse momento de pandemia? Esses são conscientes. O primeiro medo é o medo de ficar doente, de contrair o tal do coronavírus. O segundo medo é o medo da morte. Infelizmente, a gente está vivendo uma época muito difícil, muito dura, nunca visto antes no planeta. Chegamos a ter 1.000 pessoas no Brasil morrendo por dia. Isso é demasiadamente desesperador, triste. E o terceiro medo é o medo de ficar completamente sem dinheiro. Porque talvez o seu trabalho pode depender muito do mundo físico, ou o medo da empresa que trabalha vir a falir, ou o medo do próprio governo, aqueles funcionários públicos de deixarem de receber, os aposentados não terem dinheiro, não ter o salário todo mês para receber. Então, esses medos, eles estão muito presentes na nossa vida hoje. E é um medo que muitos deles são bem conscientes. A gente tem esse medo mesmo. Quais são os seus medos que estão deixando você inseguro ou insegura, sem um caminho, sem saber para onde você vai? Quais são os medos que estão te travando hoje, que estão te travando agora? Agora é o momento de você pegar o papel e caneta para você escrever esses seus medos. Fique à vontade. Você pode parar esse vídeo e escrever os seus medos. Mas para um pouquinho mais adiante que eu vou explicar mais uma coisa. Ninguém vai ver esse papel, esse caderno, esse bloco que você vai escrever os seus medos. Ele é seu. Mas quando você tem coragem de olhar para dentro, para o invisível, e começar a mudar as sementes,
as raízes, que são as verdadeiras causas. Você vai mudar os frutos, você vai mudar a vida, você vai ter uma nova vida com muitas possibilidades. Vamos expandir a consciência, vamos buscar os medos inconscientes. Não adianta eu começar a falar da técnica que eu vou ensinar para você desbloquear, desativar, desprogramar tudo que você tem de medo, tudo que você tem de problemas para 2021. Não adianta eu falar do foco que você precisa ter em 2021. Eu vou falar sobre isso, mas não é o primeiro passo. Se a gente não for na raiz da questão, que são as suas crenças, as coisas, os pensamentos limitantes, os sentimentos limitantes que estão atrapalhando a sua vida, não conseguimos ter uma nova vida com muitas possibilidades. Então vamos lá. Quais são os seus medos no que você passou a acreditar até esse ano de 2020? Quais sentimentos que esse ano trouxe para você? Eu vou te ajudar diante do que eu tenho ouvido aqui, atendendo como terapeuta. Medos, né? Quais são os medos, medos inconscientes que a gente tem? Medo que pode ser consciente ou inconsciente, mas é para você registrar esses medos. Medo de não ser suficiente boa, suficiente amada, suficiente profissional, suficiente para prover a casa. Medo de não ser amada. É o medo que você pode estar vivendo. Medo que não está baseado só na pandemia, tá, gente? É os medos que você tem, que veio travando a sua vida. O medo da morte. De repente você já tem esse medo já há algum tempo. Medo da velhice. Medo da doença. Tudo isso eu tenho visto nos atendimentos de terapia. Medo da traição. Medo de ficar sem dinheiro. O medo de perder o seu trabalho, o medo de falir o seu negócio, o medo de fracassar. Não tenha vergonha de escrever. Esse trabalho, por mais dolorido que seja, ele é importante para o próximo passo que nós vamos dar. Muitas pessoas, quando fazem esse trabalho, não gostam, porque vai mexer, não quer mexer com esses medos, vai ficar lembrando, mas é importante você fazer esse levantamento para saber qual é o seu estoque de pensamentos e sentimentos limitantes, para a gente poder limpar, para a gente poder desbloquear, para você olhar um 2021 diferente. É necessário fazer isso. Então, olha para esses medos e escreva quais os medos que vão surgindo e vai escrevendo. Medo do sucesso. Acredite, gente. Acreditando ou não, tem muitas pessoas que têm medo de ser bem-sucedido. Porque o sucesso, ele requer autorresponsabilidade. Requer que você esteja num nível de conhecimento talvez maior do que você está hoje. Então, vamos botar uma coisa bem simples, medo do sucesso de emagrecer. Como que vai ser o assédio, né? Eu ficar bonita. Entende? Você pode ter esse medo inconsciente. Se eu não estou vivendo bem um casamento e eu vou fazer uma dieta, eu vou ficar aqui linda, maravilhosa, como que vai ser eu lidar com esses assédios? Então eu tenho medo desse sucesso. Isso foi um exemplo bem simples que eu dei. Mas tem pessoas que têm medo do sucesso até profissional. Porque se eu tiver sucesso, eu de repente vou ter que trabalhar mais. Então, coloque aí, escreva se você tem medo do sucesso. Entre em contato com esses medos. Medo da rejeição. Muitas vezes, à medida que a gente vai aumentando o nosso grau de sucesso, seja o sucesso que que for para você, algumas pessoas podem vir a me rejeitar. Se eu tiver sucesso em 2021, algumas pessoas podem me rejeitar.
Se eu tiver muito dinheiro, se eu conseguir trabalhar demais, o meu marido pode não gostar disso, ele vai me rejeitar porque eu estou trabalhando demais. Entende? Então, olhe para esse medo da rejeição. Medo de errar. Eu vou dizer, eu tinha muito medo de errar. Principalmente quando eu me tornei terapeuta. Por quê? A minha profissão, eu sou contadora, né? Vivi a vida inteira trabalhando com contabilidade. Quando eu trabalhava com contabilidade, eu tinha as leis que me traziam segurança, que não me deixavam eu errar. Eu tinha o débito e o crédito que tinham que ser iguais. Entende? Então, isso aí me trazia uma certa segurança. Então, eu tinha muito medo de errar. Então, quando eu quis me tornar terapeuta, isso ficou muito claro para mim. Como é que eu vou atender? E se eu não aterrar em atender o cliente? E aí, eu ouvi uma frase do Walt Disney, que é muito poderosa, que eu faço questão de levar essa frase comigo para onde quer que eu vá. Toda vez que eu me sinto com medo, que eu começo a querer procrastinar, que eu começo a querer me auto-sabotar, porque o medo não controlado, ele faz isso com a gente se auto-sabota, a gente procrastina. Eu sempre trago essa frase do Walt Disney para mim. Você erra 100% dos chutes que você não dá. Então eu tenho que dar um chute, eu tenho que começar, tenho que dar partida. E errar faz parte de um processo de aprendizado, não é um fracasso. Então, você tem esse medo de errar? Olha para esse medo, escreve aí, medo de falhar, medo da solidão. As pessoas vivem um casamento, às vezes, horrível, porque tem medo de ficar só. As pessoas, às vezes, vivem debaixo da saia da barra da saia da mãe, porque tem medo de viver só. Então tem vontade de sair, de viver a vida, de ter sua casa, porque sabe que os pais vão morrer e vai ter que ficar só. Mas aí, enquanto eu tenho os meus pais, eu vou ficando lá. Medo do novo, medo de começar algo novo. As pessoas têm muito medo. Medo do desconhecido, né? Que é muito parecido com o medo do novo. Medo da frustração. Vai escrevendo todos esses medos aí. Medo de negociar. Né? As pessoas têm medo de negociar um diálogo que tem que ter com uma pessoa para negociar, de repente, divisão das tarefas da casa, negociar uma dívida no banco, negociar alguma coisa com relação a vender alguma coisa que precisa vender. Né? Medo de trabalhar sob pressão. Então, se vai arrumar um emprego que tem que bater metas, já começa a sentir medo. Ou se está trabalhando, está sempre achando que não vai conseguir bater as metas. Não vai conseguir atingir os prazos. Medo de não conseguir vender. Pessoas que têm medo de vender os seus produtos e serviços. Pessoas que dependem de vender para ter o seu ganho, mas tem medo de vender. E aí começa a ver, eu não vou conseguir vender, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir vender. Medo de não ser reconhecido. Está esperando uma promoção e aí acha que vai entregar um trabalho, que aquele trabalho não vai ser reconhecido, que eu vou voltar, vou entrar nesse emprego, eu não vou ser reconhecido, eu não vou conseguir ser promovida. Então, é o medo de não ser reconhecido. E agora vamos para um lado mais pessoal. Medo do seu casamento não dar certo. Se você for casado ou casado. Medo de não casar nunca. Se você for solteiro ou solteira. Qual é o medo que te travou em 2020? Ou que vem travando você até mesmo antes de 2020? Se você quiser, você pode parar esse vídeo agora e escrever. Escreva todos os medos que você tem. Olhe para dentro. Traga isso.
Isso é muito bom, ampliar a consciência faz parte do processo terapêutico. Além dos medos, nós temos sentimentos que nos limitam a gente ter uma nova vida com muitas possibilidades. Continue anotando. Ansiedade. Isso é um sentimento que limita. A pessoa deixa de fazer muitas coisas por conta de ansiedade. Eu aprendi que a ansiedade é um excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado na sua vida. Gente, o ansiolítico é o remédio mais vendido na história do mundo atual. No mundo em que nós estamos vivendo. Preocupação excessiva é o sentimento que você tem? Não deixa de ser um medo do futuro. Depressão traz os traumas do passado constantemente à tona. É o medo de acontecer de novo. Então fica com medo de acontecer de novo e fica vivenciando aquela dor, né? A morte de alguém, a perda de algo, e fica deprimido ali trazendo esse trauma do passado. Falta de fé, medo de não conseguir, medo de não ser capaz. Falta de perdão é um sentimento limitante. É o medo de você não perdoar alguém que te machucou e fica remoendo isso. Arrependimento. As pessoas às vezes se arrependem e ficam com esse sentimento que está limitando, não toma nenhuma atitude para se expressar, estou arrependida, mas fica com essa dor interna. Timidez. Você se sentir tímido, inclusive para conquistar o que você quer. Insegurança, medo de começar, medo de reinventar, medo de dar um primeiro passo. Esse período de pandemia, as pessoas estão tendo que se reinventar. Muitas pessoas eram resistentes, muitos terapeutas eram resistentes a atender no online, no digital. Está tendo que fazer isso, não tem outro jeito. Tem muita gente precisando de ajuda. Então a gente tem que criar, se reinventar, dar um outro passo para a gente ter uma nova vida. Para a gente ter uma vida com mais possibilidades. A raiva. Você tem raiva de quem? De quê? Achar que você não é capaz. Eu não sou capaz de começar o negócio do zero. Eu não sou capaz de melhorar. Eu não sou capaz de sair dessa depressão. Eu não sou capaz de sair desses medos. Eu não sou capaz de emagrecer. Eu não sou capaz de ganhar dinheiro. Eu não sou capaz de ajustar o que eu estou fazendo, de ir para um outro nível. O que você acha que você não é capaz? Quais são os seus sentimentos limitantes? O que você está travando agora? O que você está travando na sua vida por conta desses sentimentos? Escreva. E agora, a gente vai para a segunda armadilha. Alavancas emocionais limitantes. O que é uma AEL? Uma alavanca emocional limitante? É o hábito de reclamar. É uma AEL que fica gravada no nosso inconsciente. Sônia, por que você fala de reclamar? O problema é, por que você reclama? Se você não sabe por que você reclama, eu vou te explicar agora. O ser humano reclama porque quando era bebezinho, funcionava. Era a única forma de comunicação que você tinha. E isso ficou gravado inconscientemente. Você estava com fome, você chorava e reclamava.
Você precisava trocar fraldas, você chorava e reclamava. Aí se tornou adolescente, a reclamação já não funcionava muito. E agora, como adultos, né? E muitos deles, sem pedir ajuda, sem olhar para essa alavanca emocional limitante, continua sendo um verdadeiro reclamão. E talvez você conheça pessoas que estão sempre reclamando ao seu lado. E o que a gente faz com essas pessoas? A gente se afasta. A gente não quer estar perto delas. Você reclama de alguma coisa? Se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar desse desenho animado do Lip e o Herd. Sabe do que eu estou falando? Que falava, ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Em alguma área você reclama. Tenha consciência e coragem disso. E anote. Qual é a área que eu estou reclamando? De que eu estou reclamando? E você? Qual a reclamação que você anda dando em sua vida? Qual a reclamação? Em qual área que você anda reclamando em sua vida? Tenha coragem de olhar para dentro e ver. Eu estou reclamando do meu trabalho, eu estou reclamando do meu relacionamento, eu estou reclamando do que eu não aguento mais a pandemia, eu não aguento mais ficar em casa. Do que você está reclamando exatamente? E energeticamente, você sabe o que você atrai reclamando? Gente, isso que eu vou te falar agora é uma chave, é uma coisa tão limitante, tá? E é uma alavanca emocional, né? Que é o que você atrai reclamando. Reclamar. O verdadeiro significado da palavra reclamar, no dicionário tem vários significados, mas a maioria deles vai dizer a mesma coisa, que é exigir o que lhe pertence. Pedir de maneira veemente, ficar pedindo. Reivindicar algo. Suplicar. Insistir. Pedir insistentemente. Clamar. Clamar por aquilo. Preste bastante atenção na palavra reclamar. Toda vez que você reclama por causa de algo, por causa de alguém, por algo que aconteceu na sua vida, você simplesmente está clamando para que aquilo continue acontecendo. Está reclamando duas vezes aquilo que continue acontecendo. O universo nos dá mais daquilo que está à nossa atenção. Se a minha atenção está nisso, ele vai me dar isso. Então, se eu fico reclamando da negatividade, com as coisas negativas que estão acontecendo na minha vida, eu vou atraindo mais coisas negativas na minha vida. Todas as vezes que você pensar em reclamar, coloque na sua mente o seguinte: se eu reclamar por isso que está acontecendo, eu vou ter mais disso na minha vida. Bota isso na sua cabeça toda vez que você sentir que está reclamando. E se você quer saber como reverter isso, agradeça. Qualquer coisa que aconteça com você, tire um aprendizado daquilo e agradeça. Por favor, tome a decisão de parar de reclamar da sua vida. Pare de pedir, de exigir, de clamar por aquilo que você não quer. E vamos para a terceira armadilha. Improdutividade desfocada. Nossa, que armadilha é essa, Sônia? Gente, todas as vezes que você é improdutivo porque você perdeu o foco, você cai nessa armadilha. Simples assim. Tomar decisão, muitas das vezes, é bem rápido. Mais fácil para as pessoas. Mas manter o foco é bem complicado. Porque a decisão precisa de uma persistência. Independente das dificuldades.
Quando a gente toma uma decisão, as dificuldades vêm. Se eu tomar a decisão que eu não vou controlar mais a vida do meu filho, vai vir a dificuldade. Eu vou ouvir cada vez mais ele passando por situações que eu deveria estar controlando. A dificuldade vai vir. E manter o foco na decisão tomada é que vai fazer a gente persistir naquilo que a gente quer. A grande dificuldade é que nós focamos nas dificuldades. E quando se foca nas dificuldades, isso baixa o padrão vibratório. E aí a gente entra numa vibe negativa, a gente entra numa negatividade. E a gente não consegue raciocinar, não consegue pensar numa coerência, não consegue pensar numa solução. Então, se nós conseguíssemos manter nessa atividade de pensar, de raciocinar, de questionar, ao invés de reagir negativamente, teríamos persistência naquilo que realmente a gente quer. E isso faz toda a diferença. Quando temos sonhos, metas, objetivos, propósitos, a persistência, ela está justamente em você manter o foco na decisão e não nas dificuldades do caminho. Porque se a gente manter o foco nas dificuldades, isso vai baixando o nosso padrão vibratório e a gente não consegue sair do lugar. Não consegue fazer coisas novas. Não consegue sair desses medos. Porque a gente se paralisa. O medo paralisa. E aí a gente entra na ansiedade, no pânico, na angústia, na depressão. E aí é muito mais fácil simplesmente desistir. Partir para outra coisa porque aquilo está muito difícil. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que o nosso cérebro gosta de ficar na zona de conforto. Então, quando vem as dificuldades, gasta-se muita energia em pensar em soluções. Então é muito mais fácil. Vou voltar para o meu padrão comum, vou ficar lá com aquela coisa errada mesmo, aquele medo, porque senão eu vou ter que ficar pensando em soluções quando eu tomar uma decisão para fazer alguma coisa. Voltar para esse padrão comum é voltar para aquilo que a gente já conhece. O começar é uma coisa que a gente conhece. Agora, a persistência no caminho até atingir o objetivo precisa gastar energia. E aí o cérebro não quer gastar energia. Ele resiste. E aí a gente entra na zona de conforto. Daquilo que a gente já conhece. E a gente desiste dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos propósitos. E cai muito naqueles sentimentos limitantes de que eu não consigo, de que eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito para mim. Eu tenho um programa, Eu Quero, Eu Posso e Eu Consigo, que rompe com esses padrões de comportamentos que faz a gente desistir dos nossos objetivos pelo caminho. Aqueles que persistem na decisão, independente do caminho que tem para percorrer, são aqueles que não focam nas dificuldades. Eles simplesmente têm uma visão positiva. Eles têm certeza que vão atingir os objetivos, independente do percurso que tem para percorrer. Então, as 3 armadilhas que você tomou consciência no vídeo de hoje são esses, né? São essas armadilhas, os medos inconscientes, que são os medos de que você não tinha consciência que existiam. As alavancas emocionais limitantes, que é o hábito de reclamar, e a produtividade desfocada. Tá? Então, essas são as armadilhas que a gente está tendo, que a gente não consegue ter uma nova vida com muitas possibilidades. Anotem as suas armadilhas, que no vídeo de amanhã eu vou ensinar uma técnica poderosíssima, 3D, para desativar,
desbloquear e desprogramar essas armadilhas. Não deixem de assistir. Agora comente aqui no grupo o que nesse vídeo foi mais importante. O que trouxe de maior importância para você? Comenta lá, eu quero saber. Porque eu posso ajudar mais ainda. Coloca lá qual o medo que você tem que eu não relacionei aqui. Que você percebeu nesse vídeo que como vem atrapalhando a tua vida. Que pensamentos limitantes, que sentimentos limitantes você tem. O quanto que você reclama. O quanto que você está focado mais nas dificuldades do que na solução. Então escreve. Estou esperando você escrever aqui no grupo. Ok? Um abraço e até amanhã. Olha, não deixe de assistir amanhã, que o vídeo de amanhã é para matar tudo isso aí. Ok? Tchau, tchau.